Olá, caríssimos alunos! Hoje nós iremos falar sobre campo magnético gerado por espira circular e solenoide. A gente já sabe que quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica, ela acaba gerando um campo magnético, tá bom? Isso não é diferente se esse fio condutor, nesse caso, estiver no formato de uma espira circular. Nesse caso, essa espira circular também vai estar gerando um campo magnético, que é justamente o que está sendo mostrado nessa figura aqui. Veja só, como é que a gente pode calcular o módulo desse campo magnético gerado por essa espira? Através dessa equação aqui, onde B é o campo magnético, só lembrando, é dado em Tesla. Esse μ0 aqui é a permeabilidade, e nesse caso, quando tem o zero, é a permeabilidade do vácuo, e ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. E aqui embaixo a gente tem o R, que é justamente o raio dessa espira, tá bom? Agora veja só, no caso dessa espira, a corrente pode estar percorrendo o sentido horário, que é o caso da nossa figura aqui, ou também ela pode estar percorrendo o sentido anti-horário. Como é que eu vou saber qual é o sentido e a direção do campo magnético, tá bom? A gente vai ter que usar a regra da mão direita, que é justamente o que está sendo mostrado na figura. Se essa corrente está no sentido horário, veja, quando eu coloco o meu dedo polegar, nesse caso, no sentido da corrente, e vou fechando a mão, a gente percebe que o campo magnético está entrando nessa face da espira. Mesmo que eu continue seguindo a corrente e faça novamente a regra da mão direita em outro local, veja que dentro aqui, nessa parte interna da espira, o campo continua entrando, tá bom? Só que veja, por trás da espira, ou seja, a parte dela que eu não estou vendo, o campo está saindo. A parte que eu estou vendo, ele está entrando. E da parte que eu não estou vendo, né, por trás dela, ele está saindo. Então, veja que o campo em uma face da espira entra, em outra sai. Bem parecido com o que acontece com o ímã. Só que no caso do ímã, a gente tem polos. E aqui na espira, a gente tem faces. Mas que a gente pode também assimilar essas faces norte e sul, tá bom? Que é justamente o que eu vou mostrar agora. Se o campo, nesse caso, está entrando em uma face, justamente o caso que estava acontecendo na figura anterior, eu tenho, então, uma face sul. Se ele está saindo da face, eu tenho uma face que eu vou chamar de face norte, que é justamente o que está sendo mostrado aqui. Então, pegando esse conceito e aplicando na figura aqui da esquerda, eu posso dizer que essa face que está virada para mim é a face norte, ou melhor, é a face sul dessa espira, porque o campo está entrando, e a face que está por trás, que no caso é a face que eu não estou enxergando, é justamente a face norte, porque é por onde, nesse caso, o campo magnético está saindo. E veja que se eu mudar o sentido dessa corrente, essas faces vão mudar também de local, tá bom? Exemplo, a corrente aqui, ela está no sentido horário. A face sul é a face que está virada para mim. Se eu trocar, se colocar agora no sentido anti-horário, veja que se eu colocar a corrente nesse sentido anti-horário, quando a gente aplicar a regra da mão direita, a gente vai ter que a corrente nesse ponto, a corrente não, o campo nesse ponto vai estar saindo. Ou seja, a face que vai estar virada para mim agora vai ser a face norte. Campo magnético gerado por bobina chata. Primeiro vamos definir o que é que vai ser essa bobina chata, tá bom? Quando se tem N espiras circulares iguais e justapostas, ocorre a formação de uma bobina chata, cuja intensidade do campo será N vezes maior do que a de uma única espira. Ou seja, a bobina chata nada mais é do que várias espiras, uma colocada justaposta em relação à outra, uma colocada em cima da outra, que é justamente o que está sendo mostrado nessa figura. Porém, cuidado,
Se eu falar apenas que é só colocar várias espiras uma do lado da outra e já formou a bobina chata, eu posso estar errando um conceito, tá bom? Porque veja só, a bobina só vai ser considerada chata se esse comprimento aqui L das espiras for bem menor do que o raio da espira, tá bom? Se esse comprimento L for bem maior, nesse caso ela para de ser uma bobina chata e vira uma bobina longa, que é o que a gente vai chamar de solenoide, que é o próximo assunto que a gente vai ver já já. Bom, mas enfim, se a bobina chata só é a junção, nesse caso, de algumas espiras, e essa junção é tão pequena que acaba sendo de comprimento bem menor do que o raio da espira, a gente pode dizer, então, que o módulo do campo gerado pela bobina chata é apenas N vezes o campo de uma espira, onde N vai ser o número, nesse caso, de espiras. Agora pegando o caso do solenoide, que também é chamado de bobina longa, tá bom? Ou seja, nesse caso aqui a gente tem que considerar o comprimento. Esse comprimento L agora é muito maior do que o raio, nesse caso, da espira. Veja só, para a gente calcular o módulo, ou seja, o valor do campo magnético gerado por um solenoide, a gente pode encontrar através dessa equação aqui, onde N é o número de espiras, cada volta dessa pode ser considerada como uma espira, tá bom? Então, esse N pode ser tanto o número de voltas como o número de espiras. O μ0 é a permeabilidade do vácuo, o I é a corrente que está passando pelo solenoide, e o L é esse comprimento aqui desse solenoide. Só que veja só, em uma extremidade do solenoide o campo vai estar saindo e na outra vai estar entrando. Então a gente pode assimilar o solenoide como se fosse um ímã. E ele vai ter, nesse caso, o polo norte e polo sul também. O polo norte é aquele onde as linhas de campo vão estar saindo e o polo sul vai ser onde as linhas de campo vão estar entrando. No caso de uma bobina, a gente pode dar uma repaginada na regra da mão direita para ficar um pouco mais simples de encontrar, no caso, o campo magnético. A gente pode fazer a regra da mão direita agora nesse formato, quando for para uma bobina, tá bom? Só nesse caso. A gente pode dizer que o polegar vai ser o campo magnético agora e os outros dedos vão estar girando no sentido da corrente elétrica. Então, veja, a corrente elétrica aqui está girando nesse sentido, hein? Que é o que está mostrado na figura. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esses dedos, como estão aqui, e vou colocar, imagine que isso aqui é o solenoide, vou colocar em volta dele. Quando agora eu pego e abro o meu dedo polegar, esse dedo polegar vai estar apontando na direção e no sentido do campo magnético. Agora vamos falar do eletroímã. O eletroímã, ele é um dispositivo que utiliza a corrente elétrica para gerar um campo magnético, igualando-se àquelas encontradas nos ímãs naturais. Veja só, esse dispositivo nada mais é do que um solenoide, tá bom? Então, o eletroímã é formado por um solenoide. E, naturalmente, ele acaba ganhando este formato que a gente está vendo aqui, esse formato de U. Se a gente, por sinal, quiser mudar o polo, tá bom, norte de um ímã, mudar o polo sul de um eletroímã, nesse caso aqui, só é a gente trocar o sentido da corrente. Então, esse norte aqui acabava virando sul e esse sul aqui acabava virando norte. Ponto de Curie. Todo material, tá bom, que tem propriedades magnéticas, exemplo, um ímã ou um ferro magnético, ele pode perder essa propriedade se atingir uma certa temperatura. É chamada de temperatura de Curie ou ponto de Curie, nesse caso. É o exemplo que está dado aqui. Imagine que a gente tem um ímã e esse ímã está atraindo um metal. A gente vai aquecer esse ímã e quando ele chega a uma certa temperatura, ele acaba perdendo suas propriedades magnéticas, ou seja, ele para de atrair o metal que ele estava atraindo no caso anterior.
Ora, professor, mas vamos dizer, esse processo é reversível? Sim. Se a gente resfriar o ímã novamente, ele começa a atrair o metal de novo. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula.